Oi, gente. Hoje nós estamos aqui para mais um Papo de Inclusão. Falar sobre a situação das pessoas que precisam de acolhimento, das famílias que precisam de apoio para lutar contra o vício. E eu admiro muito as pessoas que dedicam a sua vida a essa obra. O nosso podcast é o Papo de Inclusão. O meu companheiro aqui, que sempre vai estar comigo aqui, jogando aquela bolinha, batendo a bola, é o Dinei, da Fiel, meu parceiro do coletivo Raízes. E hoje, né, Dinei, nós estamos recebendo aqui um convidado, que é o pastor Marco Antônio, que vai falar um pouquinho da sua história de vida. Pastor, eu recentemente passei por um problema junto com a minha família. A gente teve uma luta enorme para poder conseguir salvar do vício o meu irmão mais novo, filho da minha mãe com meu pai, que meu pai tem mais de um casamento, o Robson, que hoje está recuperado, reintegrado à sociedade, e a gente acabou descobrindo, por um bom profissional, que o maior problema dele não era nem o vício, era a ansiedade. E aí, para ter alívio da ansiedade, ele buscava as drogas. Então, quando ele trata a ansiedade, ele não sente vontade nenhuma de usar droga nem álcool. Então, ela disse assim, o problema dele, ele não é adicto, o problema dele é a ansiedade. E ele ficava meses na rua, né? E acabamos de ter o apoio de uma rede de recuperação há poucos meses atrás, de Guarulhos, que fez um acolhimento maravilhoso. E também na minha família, um meio-irmão meu, filho do meu pai, de um outro casamento, com 22 anos de idade, faleceu à beira de uma piscina com uma overdose. Isso até me inspirou, eu escrevi uma música para poder buscar conforto, porque me incomodou muito, como é que eu, uma pessoa que fundei uma grande instituição, conheço milhares de pessoas, né? Não consegui socorrer meu irmão a tempo e perdeu um garoto de 22 anos com tudo pela frente. Queria que o senhor se apresentasse, falasse como é que o senhor chegou nessa obra, o que impactou tanto sua vida que você resolveu dedicar toda a sua vida para esse segmento. Bom, muito boa tarde, né? Eu sou o pastor Marco Antônio, do Ágape, Resgatando Vida, e sou ligado a umas redes de casas de recuperação. O objetivo principal nosso é exatamente isso que você falou, recuperar vidas e transformar as vidas. Primeiramente, eu fui transformado, né? Saí da vida do crime, eu não tenho vergonha de dizer, né? E se eu tivesse ficado lá, eu basicamente estaria morto. Mas aí, essa instituição, como pastor, porque eu já fui pastor de uma grande denominação do estado de São Paulo, né? E aí eu estava parado no meio da favela, onde eu estava suposto a tudo. E aí eu fui resgatado por essa instituição. Então eu devo a minha vida a eles. Ah, o senhor é ex-interno, foi acolhido pela instituição? Não, como pastor que eu estava lá dentro da favela, eu estava sustinto a ser chamado a qualquer momento para voltar para o crime. Mas eu consegui, através da instituição, voltando a ser pastor ali na casa Ágape, transformar a minha vida e salvar a minha vida. Então eu agradeço muito ao Ágape, eu também fui um dos recuperados e um dos que foi salvo ali. Minha vida foi transformada através dessa instituição. O Dinei, ele fala sempre sobre isso, que quando ele teve o diagnóstico do doping, ali salvou a vida dele. Por que você fala isso, Dinei? Fala um pouquinho pra gente, me explica melhor isso. É prazer em conhecer, viu, pastor Marco Antônio? Tamo junto. Eu acho que as histórias são as mesmas, a linguagem é a mesma nossa. O que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, o que o doping me salvou. Se eu não fosse o antidoping, eu não estaria nem aqui. Isso aí vem desde 1996. Que o doping fez meu mundo ficar mais colorido, porque antes do doping meu mundo era preto e branco. Não, porque eu sou preto e branco, sou Corinthians, né, doutor? Né, pastor? Nós somos corintianos, né? Não sei se o senhor é Corinthians, né? Então o doping que me salvou, porque antes do doping, minha vida era uma vida que eu não... Como é que eu posso dizer para vocês? Não tinha sentido? Não tinha sentido. Eu era um atleta que não tinha fome, não tinha objetivo. Acho que Deus falou assim na minha vida, falou assim, pô, se esse menino continuar ficar usando cocaína, porque no meu caso foi cocaína, que eu usei de tudo, maconha, cocaína, cheirei lança, fiz de tudo. Achava que era esperto. O esperto que eu digo, que quando eu virei atleta profissional, eu só usava na época de férias. Vamos supor, janeiro para junho,
era férias até julho. Aí eu começava a usar droga. Aí dezembro, acabar o campeonato, dezembro também, janeiro, droga, eu usava cocaína. Aí eu achava que era malandrão. Mas se eu continuasse nesse ritmo, não ia ter tempo pra mim ficar sempre de ficar de 6 em 6 meses. Eu já tava ficando num ponto que já estava em 1996, que eu já estava começando já ia pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu já estava usando cocaína. Então, para você ver o que a droga já está fazendo comigo. Você já estava dependente. Já tinha ficando dependente, justamente. Por que eu falo graças ao doping? Porque se eu não caísse no doping no meio do ano de 1996, foi no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, em 1996, eu acho que eu já não estaria nem aqui conversando com vocês, porque o doping, que Deus falou, vou fazer esse negão cair no doping, porque se ele continuar do jeito que ele está indo, daqui a pouco, eu já estava virando já um viciado, que eu achava que era esperto. Não, a droga, ela vai te pegando. Você achava que você controlava. Não, a droga já estava me pegando. Por isso que eu dou, graças a Deus, o doping. Porque o doping, eu fui pego no antidoping, fui 8 meses suspenso e automaticamente no futebol brasileiro, acho que no contrato mundial do futebol, quando você é pego no antidoping, o que eles fazem com o seu contrato? Suspende. E eu dependia do quê? Totalmente do teu contrato. Do meu contrato. Para poder manter sua família. Mas só que isso não estava me prejudicando. Eu já vou ser rapidinho, pastor. Isso só não estava me prejudicando. Quando eu fui afastado do antidoping, o que acontece? Não foi só que me prejudicou. Prejudicou quem? Eu era casado na época. Minha família inteira. Minhas filhas estudavam em tudo o quê? Colégio particular. O que aconteceu? Efeito dominó. Cai o padrão de vida, começa tudo, a se endividar. 2, 3 meses não conseguia pagar a escola começava a mandar recado pelas filhas, as filhas chegaram na sua mulher, a mulher vinha o quê? Aí você vê o transtorno que a droga estava fazendo na minha vida. Aí o que acontece? Nisso daí, a droga já fez o quê? Um efeito dominó na minha família. Porque a família sofre junto. Quem vai sofrer é a família. Aí eu falei, peraí, tem toda a coisa errada. Então, por isso que o doping que me salvou das drogas. Porque eu falei, começou a atingir a família. Não está atingindo só eu. Começou a atingir o quê? Meus filhos. Atingiu seus filhos, você falou, peraí. Então já tá... Não é eu que estou me matando. Estou me matando até mesmo. A minha família está me prejudicando a minha família. Esse é um drama e uma dor de milhares e milhares de famílias. Você acaba com a família. Como funciona, pastor Marcos, o método de trabalho de vocês? Vocês só aguardam a demanda que chega até as clínicas, porque são diversas, ou vocês vão às ruas em busca das pessoas que precisam desse acolhimento? Bom, antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de ratificar algo aqui de Deus, né? Que o nosso homem... O grande homem, né, Dinei, o grande homem Dinei foi impactado lá atrás por Deus, que ele fala o doping. Mas foi Deus que fez aquilo acontecer na vida dele. Porque hoje... Pastor, isso, primeiro foi Deus, depois foi o doping. Porque hoje, com certeza, ele é um espelho, não para milhares de pessoas, mas para milhões e milhões de pessoas que passam pela mesma situação, Dinei. Que estão perdendo a família, que estão perdendo os filhos, que estão perdendo o seu dinheiro, perdendo tudo, perdendo o seu tempo, achando algo ilusório. E ele passou por isso. Então, esse é o grande homem que Deus quer levantar para ajudar as clínicas e as casas de recuperação. Eu tenho certeza que ele também, na época, ele passou por um processo que alguém deu uma oportunidade para ele. Alguém deu... Não foi isso que aconteceu com você? Alguém deu uma oportunidade, levou ele para um tratamento e ele pôde se recuperar. Então, foi bom você tocar nisso, que eu já falei várias vezes e eu vou falar de novo. Eu tive 2 anjos da guarda que me estenderam a mão, que foi o Marco Aurélio Cunha, doutor médico, que é médico de São Paulo, e o coronel Edson Ferrarini, que ele teve uma clínica. Essas pessoas que me estenderam a mão. Foi ao contrário dos clubes de futebol. Por que eu falo isso daí? Porque eles estavam me jogando mais pro lado obscuro, negro, com você tirando e afastando da minha profissão, do meu direito de exercer minha profissão. Se não fosse essas 2 pessoas que foram meus anjos da guarda, eles falaram, opa, vem aqui, vamos ajudar esse rapaz aqui. Eles foram meus anjos da guarda, Marco Aurélio Cunha e o coronel Edson Ferrarini. Você tocou num ponto importante, Dinei. Eu, quando era diretor da base do Oeste, e no Paduano, quando a gente estava no Rio disputando
os acessos, que é um clube profissional que a gente participa lá. Um grande abraço, meu sócio Márcio Barros, parabéns pelo maravilhoso trabalho que você está fazendo aí no Paduano. Toda vez que havia um caso de doping, o clube não tinha estrutura e nem profissionais preparados para lidar com isso. Então, imediatamente, principalmente na base, o jogador é cortado. Você sabe como é que é no futebol, é muito raro uma segunda chance. Muito raro. Que é um erro, né? Você tem que... Mas porque não tem nem os profissionais adequados para poder fazer o acolhimento. É importante a gente falar isso, né? Sim. Hoje, com a questão do clube formador, é até obrigado você ter um assistente social, psicólogo, antiga. Mas no teu tempo não tinha, né? Sim. Os clubes mais pobres, os clubes com menos estrutura também não tem. Pastor, você falou um pouco da questão. Eu tive a oportunidade de conhecer 2 ex-clientes da clínica que hoje trabalham e colaboram na obra, que foram resgatadas. Parece que são 2 irmãs gêmeas. O que aconteceu? Fala um pouquinho pra gente dessa história. Então, hoje a Clínica Ágape, a rede Clínica Ágape, ela resgata mulheres em estado de vulnerabilidade social. É exclusivo para mulheres. Mulheres. Mas nós somos ligados às casas masculinas. Por quê? Você falou assim, como que vocês fazem? Nós temos missionários, nós colocamos como missionários, disseminado por todo o estado de São Paulo, porque nós temos gente do interior, lá de Araçatuba, gente de todo lugar, aqui da Baixada Santista, de São Paulo, de todo lugar. Como que funciona? Os anjos, como ele mesmo disse, os anjos da guarda dessas pessoas acolhem ela na rua e eles têm que levar para algum lugar, eles levam para lá, para a Ágape hoje, ela tem quase que 99% de recuperação das meninas que estão lá, por causa do sistema... 99%. 99%, não vou dizer 100%, porque nós estamos com Deus. 99%, que são as ovelhas, mas só faltava uma, ia sair, Jesus vai buscar. Eu quero dizer para você por que disso daí. Porque nós somos diferentes de algumas clínicas. Por exemplo, hoje a Ágape, ela dá oportunidade social das meninas estar integrada 100% com a sociedade. Nós não tiramos elas da sociedade. Nós mostramos para elas, como que elas viviam lá na situação. Hoje, quando nós estávamos vindo para cá, Rubinho, né? Você sabe que aqui em São Paulo é quase que 40% da população talvez está morando aí nas ruas, deitado nas portas dos bancos, deitado nas portas das lojas. São pessoas totalmente, quando não são dependentes químicos nem droga, tem alguma coisa psíquica na cabeça dela que está deixando ela ali. São cidadãos, são seres humanos. A saúde mental hoje é uma epidemia, né? E como que a gente vai... 40% da população, a cada 10 pessoas... 4 sofrem com algum problema relacionado à saúde mental. 40%? Dos problemas, não de dependência química. Entendi. Mas ansiedade, depressão, TDAH. Que é uma droga. Que de tudo é uma droga. E a droga e o álcool é uma fuga, né? É um refúgio para eles. Então, sendo assim... Eu e Dinei somos 2 ansiosos. Vamos ter que um cuidar do outro. E sendo assim, Rubinho e Dinei, o Ágape, ele é 100%, olha, 100% social. As meninas não pagam 1 centavo para estralar. E são mais de 30, 40. Quem que sustenta? Deus. A obra. A obra. A igreja. É o povo que sustenta. É o povo, a sociedade, as igrejas, que são muitas igrejas ligadas. Mantém através de doação, não é cobrado mensalidade. Não é cobrado. A família, às vezes, contribui livremente, conforme elas queiram. Com aquilo que pode. Contribuir com o que pode. E as meninas, nós temos ali uma visitação 3 a 4 vezes por semana. Elas saem, elas vão para as igrejas, elas participam de coisa social. Eu sou ambientalista, eu sou um ativista. Aí eu transformei diversas meninas em agentes ambientais, colhendo semente, plantando árvores, né? Fazendo um lado social que recupera a vida moral delas quando elas vestiam aquela camisa, né? Para ir lá colher a semente comigo, colhia a semente, plantava, ela via germinar, via crescer. Então hoje as pessoas precisam, Dinei, de um espelho. Porque quando a gente quer ver a imagem da gente, como que a gente vai? No espelho. Sim. E hoje o Ágape é um espelho de modalidade para as pessoas. Então nós precisamos de pessoas como o Dinei, que passou por tudo isso, para que, estando lá, ele com certeza vai lutar pelas políticas públicas para estar ajudando essas instituições. Não só a nossa, como centenas e milhares de instituições que tem. Eu acredito que ele é um grande homem, escolhido por Deus, Dinei.
e vai estar ali lutando junto com a Fiel. Viu, pastor? E eu tenho propriedade para falar, porque eu sou uma prova viva disso. A minha virada, como a gente sempre diz, foi por causa do doping. E hoje eu sempre falo, nas minhas palestras que eu dou, que eu luto todo dia, dia a dia, para deixar esse meu leão adormecido. E eu sou uma prova de um vencedor. Porque até então, antes do doping, eu não era tão conhecido. Eu virei um cara conhecido depois pela que Deus... repercussão. Primeiro Deus falou, vou dar um break nesse negão, o antidoping deu, primeiro Deus, depois o antidoping. Aí, depois que eu comecei a me conscientizar, que Deus falou assim, não só pelo futebol, a minha vitória maior foi a minha luta contra as drogas. O maior gol que eu fiz na minha vida foi o exemplo que eu estou sendo até hoje, para esses jovens falar, se ele chegou, eu também posso chegar. O meu maior gol não foi os títulos que eu tive fazendo gol pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, pelo Português. O maior gol que eu tive foi a luta contra as drogas. Até porque nessa luta, como você disse, a torcida era pequenininha, né? Sim. Tinha 2 pessoas que te estenderam Por quê? a mão, né? Por que eu tô falando isso daí? O jovem fala assim, o jovem que tem problema com droga, fala assim, ele parou. E depois, quando ele parou, ele conseguiu ter mais 2 títulos brasileiros, Mundial, Paulista e Supercopa. Aí. Eu quis mostrar primeiro pra mim e depois pras pessoas, que tem como você vencer as drogas. Eu sou uma prova disso faz 30 anos, vai fazer 30 anos esse ano. Agora, em julho, faz 30 anos que o meu caso de doping. Depois dali, eu ganhei mais 6 títulos. E aí eu virei o único tricampeão brasileiro da história do Corinthians. Por causa de quem? De Deus e do antidoping. E hoje eu sou um exemplo para as crianças, para os jovens que querem parar de usar droga. Porque tem jeito. Eu sou aqui, ó. O jeito tá aqui, ó. E eu posso falar com propriedade. Vovô Dinei. E isso que é muito importante. É isso que é. Eu posso falar. Deus... Melhor que estudo, melhor que nada. Eu posso falar. Eu vivi. Você viveu essa dor, né? Você tem lugar de fala. Eu passei por isso. Então, por isso que eu tô atônito. Ou eu estou atônito, Rubinho, por causa de você, por causa dele, né? E tem centenas e centenas e milhares de pessoas. Tem as famílias que não querem que os filhos deles entrem nesse mundo do crime, das drogas. Existem essas famílias que vai apoiar. E existem as pessoas que já estão passando por essa dificuldade que as crianças e que os filhos deles também podem. Tem jeito. Você vê umas meninas pessoas que viviam no beco, dentro de um beco, sair, porque você viu as meninas que elas estão aí maravilhosas, lindas, mas vocês não sabem como que elas chegaram lá. Sim. Como que elas chegaram, de que maneira que elas chegaram lá. E hoje elas dão testemunho de vida, né? Elas estão gravando com o Felipe e depois nós vamos inserir no podcast os depoimentos delas para que as pessoas conheçam esse depoimento. Eu costumo dizer, no Instituto Raiz nós temos um grande programa de reciclagem em Itacoaxetuba, a gente cuida da coleta seletiva, né? E eu costumo dizer isso nas minhas palestras. Se a gente recicla o lixo e transforma em energia, como não reciclar um ser humano? Então a minha formação humanista e cristã, ela não existe ser humano irrecuperável, a não ser que ele tenha um problema mental, que é o caso de quando é um serial killer, uma pessoa que ela tem um desvio realmente psicológico, que é voltado aqui, mas para Deus nada é impossível, mas a ciência diz que algumas pessoas são pré-determinadas a algumas coisas. Mas a gente vê no dia a dia vários milagres, né? E o que vocês fazem lá são milagres e milagres, graças à permissão de Deus, na vida de outras pessoas. Tem uma poesia que eu escrevi que eu digo o seguinte, que tinha uma mão estendida quando na rasteira eu quase caí, que é o que Dinei está dizendo do Marco Aurélio, o coronel o Edson Ferrarini, que foram essa mão para eles, e você disse que o grupo Ágape foi essa mão para você. Para mim também. Para você também. Fala um pouquinho, você me apresentou agora o pastor, que é o coordenador geral da obra lá. Fala um pouquinho como você o conheceu, quem é ele, depois também nós vamos ter o depoimento do pastor Daniel. Pastor Daniel. Nosso pastor, né? Tem a pastora Aline, que é a esposa do pastor Daniel, que são os leões, né? Eles que tomam conta, né? Da família Ágape. E eu sou de periferia, né? Porque eu tô na periferia, inserido dentro da periferia, ali, como eu disse, fatalmente eu voltaria para o mundo do crime se ele não tivesse estendido a mão para chamar eu
de volta para ser pastor dentro da casa, dentro da clínica. Então as meninas ali, para mim foi uma terapia, eu passar ali quase 1 ano, 2 anos ali, aprendendo, pregando, cuidando das meninas, né? E aí eu tenho uma história muito linda. Por quê? Deus falou comigo, falou assim, olha, você vai casar com uma dessas meninas. Você vai casar com uma dessas meninas. A sua esposa. Que é minha esposa também de lá. Aí eu peguei e falei, bom, eu vou casar com uma menina dessa. Eu ficava olhando, mas será qual dessa que é? Qual dessa que é? E eu ficava com aquilo na cabeça, perguntando. Aí lá um dia apareceu minha esposa, que é a Denise. Aí Deus falou assim, você vai casar com ela dentro de 30 dias. Dia 7 você vai estar, e 7 de julho você vai casar. E eu fiz como Deus falou. Dia 7 de junho eu comecei do ano passado, e dia 7 eu casei. Eu passei por muitas coisas, Rubinho, eu achava que eu era estéril, não podia ter filho. Primeira prova que Deus me deu, Dinei, ele me deu um filho. E o meu filho nasceu dia 21 agora, Dinei. Nasceu um menino dia 21, uma maravilha que Deus fez na minha vida. Parabéns. Então Deus me deu uma aliança novamente, me deu o meu ministério novamente, me deu uma esposa lá, e hoje ela me deu a minha herança, que é o meu filho. Então eu agradeço muito a Deus, eu agradeço o Abel, eu agradeço o pastor Daniel, né, que é o meu pastor, né? E eu acredito muito em Deus, eu acredito hoje que nós estamos aqui pela mão do Senhor. Porque Deus, ele tem algo especial com o Dinei. Eu creio nisso, que Deus tem algo especial com o Dinei, que ele vai salvar milhares e milhares e milhares através do testemunho dele, através do trabalho que ele vai exercer ali na Lesp. Eu tenho certeza disso, quanto ar que eu respiro. Pastor, as pessoas que queiram colaborar como voluntária, contribuir, ajudar essa obra, a gente vai pôr um link na bio para que vocês consigam se cadastrar. Mas como é que funciona o processo? Elas procuram quem? Qual é o nome da pessoa que coordena isso? As cidades onde vocês atendem? Se você pegou as regiões, se você puder falar um pouquinho disso, né, Dinei? Sim. O Dinei já se comprometeu em a gente pegar o carro um dia aí e visitar alguns lugares, para ele fazer o apelo também para a população lá e dizer, gente, aqui tem um trabalho bacana, vem nos ajudar aqui. Eu acho que é importante, viu, Rubinho? Foi até bom você tocar nisso, porque vou me comprometer com você, já tinha falado com o Rubinho já tinha falado do seu trabalho, então nós vamos se comprometer sempre em ir lá visitar e passar meu testemunho, principalmente para os jovens, né? Porque meu caminho vai ser esse. Acho que Deus me deu essa, como é que eu posso falar? Missão. Essa é a minha missão. Você está escalado. Acho que desde 1996, junho de 1996, acho que essa virou minha missão. Foi convocado. Acho que Deus falou, negão, sua missão é essa. Parabéns, Dinei, parabéns de coração. Eu sei que essa é a minha missão. Por isso que eu acho que por isso que eu exalto o Antidoping. Dinei, não essa é uma Copa do Mundo, é uma Copa pelo mundo. É uma Copa pelo mundo, para ajudar o ser humano. Desde 1996, essa é a minha missão. E eu vou dizer algo para você, que nem eu disse assim, hoje a nossa central é ali na cidade de Sumaré, Paulínia, Americana, região. Eu conheço bem ali. Só que eu quero dizer algo para você. Tem mais gente de São Paulo aqui, da capital, de Santos e da Baixada Santista, lá, porque nós temos muitos missionários aqui trabalhando, do que levam pra lá. Eles levam para lá, porque é feito o tratamento ali, a condição, por enquanto, nós não tem condição, às vezes, financeiramente, de expandir. Então ali tem cerca de 35, 40 meninas, às vezes vem 60 meninas que estão lá, e é muito interessante ele participar, porque dali vai ser disseminado para todo o estado de São Paulo, porque ele tem gente de todo o estado de São Paulo. Isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho. A gente se conheceu, você me procurou lá no Avante, falando que você queria buscar participar mais do mundo da política para poder representar esse segmento. Eu já participei de alguns debates, de alguns seminários que se discute a política de prevenção, combate e recuperação. Você é a favor da internação compulsória? Em alguns casos, não, às vezes nem de droga, porque às vezes é mental, a situação é mental. Às vezes, em alguns casos, muito raro, eu concordo. Porque quando a pessoa ela passa por uma situação que ela chega lá, ela possa ser mudada, mas não
aquele compulsório que a pessoa tem que ser amarrada e ficar retida no lugar. Normalmente as clínicas terapêuticas não aceitam quem vem por internação compulsória, é isso mesmo? Elas, tem que ser uma coisa, um desejo da pessoa querer se tratar. É o caso da Ágape, É o caso né? da Ágape. Então, o nosso é o seguinte, lá não tem remédio de espécie alguma, nós não damos nenhum tipo de não remédio. tem tratamento químico. Não, nenhum tipo de remédio. Eu passei por isso também, sabia? É Quando eu fui oração. na clínica também, não é o tipo de remédio. Não, O remédio é oração. trabalho e oração. Trabalho e oração. Oração. Quem liberta é Deus. Quem faz a obra é Deus. E o remédio é Deus. E a terapia de grupo, Não, mas né? a terapia de grupo. Eu fiquei 4 meses, viu, pastor? Viu, Rubinho? Eu fiquei 4 meses, era a minha pena 8 meses, eu fiquei 4 meses na clínica do Coronel Tiverine. 4 meses não tinha remédio, era Como é que é a uma- rotina, Dinei? Você acorda... Não, eu vinha de casa, não dormia. Era das 8 da manhã até 6 da tarde. Então Ia pra casa todo dia? Pra casa todo dia, à noite. Mas não tinha esse negócio de medicação nem nada. Ali era tipo uma espelhoterapia, um ajudando o outro. E aí nós vamos conversando e vamos lutando junto contra essa maldita droga. Então, ajudando o outro. ajudando, tipo uma espelhoterapia. Você aprendendo com o erro do outro. E o que eu achava engraçado, o pastor vai entender, que sempre no primeiro dia, quando você vai no primeiro dia, sempre o cara quer dar uma de malandro. Eu também quis dar. Não, nunca fiz e não fui, não. Por conta, não. Aí Eu não sou isso, Eu não não. sou isso, não sei. Eu não sou isso, não. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô aqui só pra Eu não analisar sei. vocês. Mas Mas eu tô fazendo aqui. Não era. Não, depois você vai começando a entender que todo mundo ali é igual, todo mundo ali tem a mesma doença. Porque todo mundo, o cara quer chegar. Não, eu nunca participei disso, eu nunca tive isso, não. Eu tenho controle. Não, amigo, se você tá ali. Pô, eu não sei o que esses caras querem comigo, não tem Aí depois problema. você começa a entender, um vai ajudar Não é o outro. assim também, pastor? exatamente. Quando as meninas chegam, elas olham assim, né? Falam, não, aqui não, eu não tenho nada a ver com vocês. Ela tá acabado, tá destruído. Tá destruído, é. Mas não quer. É a primeira coisa que o inimigo faz na cabeça da pessoa. Fala assim, não, você tá bem. Não, você tá bem. Você tá louco ficar no meio desses loucos, mas louco era onde que ele tava, lá debaixo da ponte. É isso, né? Agora, o que eu quero dizer pra você é isso, pastor. exatamente o que ele está falando. Essa é a realidade. A consciência e o inimigo sempre diga para a pessoa, você está bem. Você tá bem. Ela está acabada, tá no fundo do poço. Mas fala, não, você está bem. Mas de verdade a Mas, pessoa... pastor, mas pode falar uma coisa, desculpa me interromper. Mas isso aí a pessoa tem que querer também, né? Eu queria, a pessoa A tem que pessoa tem que querer. Às vezes você vai chegar lá, Rubinho, ele vê que ele... Mas a pessoa, ele fala, tá ali, mas sem querer ele não vai testar. A pessoa tem que querer estar ali. Tem que querer ajuda. Você tem que querer. Tem que querer. Você tem que querer. Concorda comigo, pastor? Concorde. Agora eu quero até pedir, porque a Bíblia diz assim, pedir e dar-se-vos-á. Bate e se abre. E pede e recebe. Quem busca, encontra. Sim. Aí eu tô aqui diante de dois grandes homens da política nacional e eu posso pedir. Qual que é o objetivo principal de estar aqui? É a política pública para as casas de recuperação. Para as casas de recuperação. Políticas públicas para casas de Vai recuperação. ser minha luta, sabia? A qual nós estamos lá já montando. Vai ser a nossa luta. A qual nós já estamos montando, que é isso aqui que eu precisava, a mão fechada. Isso. Vai, Corinthians! Vai. A mão estendida. Sabe a mão estendida? Ele disse que 2 pessoas estendeu a mão e tá aqui 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, concordando. E o que é concordado aqui é concordado no céu. Eu vou fazer a reunião, eu vou organizar os pastores. Por quê, Rubinho, eu quero dizer pra você, Dinei? Ele disse muito bem aqui que é labioterapia. A palavra que ele quis dizer que é labioterapia. O que é uma labioterapia? É espelhoterapia e labioterapia. O que é uma labioterapia? É o que você vai fazer, né? Mas lá fora eu não fazia nada disso. Aqui eu tô lavando uma roupa, aqui eu tô plantando uma horta, aqui eu tô fazendo isso, aqui eu tô fazendo aquilo, aqui eu tô pregando, daqui um dia tá não sei o que, daqui um dia tá cantando, e a pessoa esquece. A pessoa esquece daquele problema que ela tinha. Você entendeu? Tem a parte da ocupação, né? Ocupação da mente. Mas, viu, pastor, sabe o que eu achava legal quando eu fazia isso daí? Porque lá não tinha esse negócio de ser público, ser conhecido, nem nada. Ali era todo mundo Tudo igual. igual, tudo igual. Não tinha esse negócio, eu dinhei isso. Lá onde eu essa espelhoterapia, eu gostei, sabe por quê? Porque ali você era tratado igual. Ali tava todo mundo com o mesmo objetivo. Ao combate à droga. A minha avó Maria dizia assim, eu lembro disso, gente criança, ela, menino, vai fazer alguma coisa que cabeça vazia é morada do diabo. Minha avó falava isso o tempo todo, era uma fala dela, tem que estar ocupado, tem que estar estudando, vai jogar bola, vai brincar. Isso que o senhor falou é importante, eu peguei um exemplo, eu
na minha vida, meu pai é pedreiro, pintor, borracheiro, então ele criou os filhos educando para o trabalho. Então, desde muito cedo na minha casa, todo mundo aprendeu um ofício, uma ocupação. Quando eu estou muito atribulado, muito ansioso, eu sinto a necessidade do trabalho braçal. Sabe aquela coisa que você vai, ou vai para hoje, quando você tem condição, você vai para uma academia, você vai fazer uma caminhada, né? Eu tive um comércio e eu estava ocioso na parte física, e aí a cabeça não para de pensar mil e uma coisa e estava em obra. Aí eu botava uma calça mais surrada, de um tênis mais velho, e ficava o dia inteiro na obra ajudando os pedreiros. Aí os caras chegavam assim e falavam, esse cara é doido, né? O dono do empreendimento, trabalhando aqui de servente hoje, praticamente de servente, o dia inteiro ajudando. E esse era o melhor dia para mim. Chegava em casa, dormia, no outro dia minha mente voltava. E aí você acabou de falar da laboterapia, que é a ocupação de você colocar a mente, tirar um pouquinho daquilo que está te atribulando e colocar num outro lugar, focar naquilo que você está fazendo. Eu acho que é o que acontece com o jogador de futebol. Sim. Quando ele entra para uma partida, aí você esquece tudo que está acontecendo lá fora. Problema, dinheiro, você quer ganhar o jogo, aquilo faz uma lavagem. Quando você vai para um culto, né? Quando você vai, independente da fé, quem vai na igreja católica, quem vai na religião de matriz africana, quem vai para o culto, que chega ali, tem aquele momento ali. E esse trabalho da Ágape, que o senhor já disse como é feito, como te ajudou muito, que te inspirou a tentar buscar um mandato na vida pública para poder contribuir, para buscar mais recursos, mais estrutura. Vou dar uma boa notícia para você, que serve também para todo mundo. Existe recurso para essas clínicas de terapia. Existem editais federais, estaduais, municipais, muitas cidades, os vereadores podem fazer emenda para poder atender esse trabalho. Só que para poder ter acesso a esse recurso, precisa ter uma capacitação, uma adequação da documentação da entidade, tem alguns certificados, vigilância sanitária, licenças, que são indispensáveis para poder ter acesso a esses recursos públicos, e não são poucos recursos, pastor, mas são poucas entidades que têm acesso. Eu acho que você e o Dinei juntos, vocês podem fazer um grande trabalho também, dentro do mandato, com leis, legislação e capacitação dos dirigentes dessas clínicas para que eles consigam aprender a escrever o projeto dentro do formato que o Estado exige para ter acesso a esses recursos. A gente estava falando aqui hoje, né? Você vê a notícia da imprensa, 158 milhões de reais num contrato para colocar Wi-Fi nas periferias de São Paulo, que a maioria dos moradores da periferia não sabe onde está esses Wi-Fis, 32 milhões de nota fiscal cancelada, ou seja, nota irregular, o serviço 4 vezes o valor de mercado, né, em um contrato feito durante o período em que estava se negociando o apoio ao prefeito Ricardo Nunes. Isso é a notícia que estourou o dia que pagou, o dia que o dinheiro caiu, tudo no mesmo período ali. Isso é notícia da imprensa hoje, é só vocês acompanharem os noticiários. E eu escrevi a tese Mais Amor, Menos Corrupção. Pessoal, e aí me disseram assim, até um pastor, amigo meu, falou, por que não zero corrupção? E você está dizendo na tua tese de menos e não zero. Eu falei, porque eu tenho uma educação cristã, e lá no Jardim do Éden, onde só tinham 2 seres humanos, a corrupção se manifestou através de uma serpente. Então, onde tem 2 seres humanos, a corrupção pode estar presente. Então, quando eu falo menos corrupção, é mais transparência, mais fiscalização, é um olhando o outro para não deixar, dizendo que a carne é fraca e que a oportunidade faz o ladrão, né? Quando vocês fazem esse trabalho de recuperação com essas jovens dentro dessas clínicas, como é que funciona a reinserção na sociedade? Por conta do preconceito que a gente sabe que acontece. Quando você chegou no clube, Dinei, voltando da clínica, como é que te trataram? Imediatamente te acolheram? Não. Como é que foi? Não, nada disso. Eu tive 8 meses de suspensão, depois abaixou para 4 meses, graças ao Coronel Ferrarini e o Marco Aurélio Cunha.
Aí você voltou marginalizado. Você não estava no Corinthians? Não, eu estava sem clube, no Cruzeiro. Aí você foi dispensado? Não, fui suspenso. O passe era no meio do Cruzeiro. Aí eu quis voltar pro Cruzeiro, o Cruzeiro não quis que eu voltasse, falando que eu não tinha mais condições de voltar no Cruzeiro, que eu procurasse um novo outro clube. Bati na porta do Corinthians para treinar. O Corinthians falou que não poderia dar espaço para treinar porque não estava precisando. O Corinthians nem falou pra não. Treinar lá, nada, falou não pra mim. Corinthians, eu cresci no Corinthians, fui criado terrão. Fui na Portuguesa, não. Fui na Corinthians, na Portuguesa, todos esses clubes aqui que eu joguei, fui. Corinthians, Portuguesa, pra você ver. Eu sou filho de terrão, criado do Corinthians. Eles fecharam a porta pra mim. Você já era um atleta de alta performance conhecido. Fecharam a porta era pra mim. Não. Eu estava... Imagina o que acontece com essas meninas. Para a sociedade, para o futebol, eu estava marginalizado. A minha sorte é que teve outra terceira pessoa, que foi outro anjo, que se eu falar o nome dele, vocês não vão saber. Chama-se José Macia. José? Macia. Ele jogou com o Pelé. Vamos ver se você sabe. Canhoto. Não conheço. José Macia, pelo nome não, mas quando você falou o apelido, Pepe. Seu Pepe. Eu tinha trabalhado com o seu Pepe no Curitiba e na Portuguesa. O Marco Aurélio Cunha sempre... Marco Aurélio Cunha que é o diretor, é o médico que foi dirigente de São Paulo. Ele teve o estado de Ney, puta, eu tenho o seu Pepe lá na Inter de Limeira. Que pode te ajudar. E eu falei assim, caramba, mano, eu já fiquei afastado 4 meses de futebol. E agora acabou minha vida, acabou, ninguém tá me querendo. Porque isso que eu não quero que aconteça com quem está querendo botar a sociedade de novo. Que eu falando e eu lembrando do meu verso. Tinha uma mão estendida, de rasteiro, eu quase caí. Aí fui no Corinthians, não me quis. Fui com o Cruzeiro, que era meu passe, não me quis. Português, que eu joguei, não me quis. Ninguém me queria. Eu falei até pra minha ex-mulher na época, eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Ninguém me quer. Me taxaram como se fosse um bandido, pior homem do mundo. Não servia mais pra mais nada. Aí o Marco Aurélio falou, você já veio na clínica, já ficou 4 meses aqui, eu vou ligar pro Pepe. Aí ele ligou pro seu Pepe, tava do lado do seu Pepe e falou, seu Pepe, você não pode deixar o Dinei aí? Eu falei, o Dinei é um garoto menino, um bom menino, eu sei que ele aconteceu, pode ele vir pra cá. Aí nós pegamos o carro do Marco Aurélio Cunha, foi eu, Marco Aurélio Cunha, foi o seu Ferreira lá em Limeira. Time do interior pequeno. Falei, é o que tem, nós é pra isso. Fui lá, aí tá o seu Pepe e o Pascoal, que é diretor da Inter de Limeira. Falou assim, Dinei, aí você pode vir treinar aqui. O seu Pepe falou que ele fica com você aqui. Puta, eu dei graças a Deus. Pelo menos eu vou ter um lugar pra treinar. Uma porta aberta. Aí, legal. Nisso daí, o seu Pepe e o seu Pascoal veio falar comigo, pessoalmente, falar assim, mas só que você vai vir pra cá, mas só que você não vai ter o salário que você tinha nos clubes que você jogou, que eu tinha jogado no Corinthians, Inter de Porto Alegre, Guarani, Portuguesa, e tinha ido pra fora. Eu tava precisando, eu falei, não me importa. Daí ele falou, mas tem outra coisa, só que a gente não vai te dar moradia, você vai ter que morar junto com o pessoal da base, aqui no estádio que tem lá, tem lá. Já tive lá, o alojamento é embaixo do anel. E eu com o nome que eu já tenho, falei, puta que pariu, parece que eu tô voltando de jogador de base, tô sendo um iniciante. Mas quem tá precisando era eu. Aí eu falei pro Marco Aurélio Cunha e pro Coronel, falei, eu vou investir em mim. Por que eu tô falando isso daí? Porque quando eu fui pra terapia, espelioterapia, o Coronel Ferreira fez um negócio tipo de objetivo, uma escala pra mim. Onde você quer chegar? Coronel Ferrarini. Eu falei, eu quero voltar pro Corinthians. Ele falou, então, já que você quer voltar pro Corinthians, então você vai trabalhar somente para voltar pro Corinthians. Então ali eu ficava na clínica 4 meses, trabalhando duro. Eu falei, eu vou voltar pro Corinthians, e vou dar a volta por cima, eu vou mostrar para as pessoas que eu vou dar a volta por cima. Primeiro para mim e depois para as pessoas. Mano, eu fiquei lá em Limeira, morei 15 dias lá no estádio. Embaixo da arquibancada tem o alojamento. Eu já tive um atleta que iniciava a carreira, que ficou lá um ano. Aí eu falei que queria voltar pro Corinthians, né? Isso aí foi em 97, que a minha suspensão foi no meio do ano 96, mas no 97 eu voltei a jogar. Inter de Limeira em fevereiro, morando lá. Comecei os 15 dias de treino, o seu Pepe falou, Pascoal, bota o dinheiro pra morar em algum hotelzinho, que ele não precisa morar ali, que eu tô vendo que ele tá querendo. Botou pra morar no hotel 3 estrelas. Já foi voltando. Já foi melhorando. Mano, mas toda terça e quinta eu vou jogar de quarta-feira. Toda quinta-feira eu vinha pra clínica do Ferrarini, que ele tinha na igreja São Judas, em frente à igreja São Judas Tadeu. Ele tinha um negócio de espelioterapia para as pessoas que não tinham direito, condições de pagar uma clínica. E era de terça e quinta, eu ia de quinta-feira à noite. E mostrando para os jovens e trabalhando. Mano,
fui bem no Campeonato Paulista, fui artilheiro da Inter de Limeira. O Guarani me comprou. Do Cruzeiro. Você vê, eu fui de graça para a Inter de Limeira, o Guarani me comprou por 200 mil dólares lá no 200 mil reais do Cruzeiro. Fiz um belo campeonato pelo Guarani. Em um ano e meio, estava em 98, estava onde? Onde que eu estava? Tinha voltado pro Corinthians. E no final de ano 98, quem deu o título pro Corinthians? Dinei. Aí o que eu mostrava pra molecada? Se eu consigo, vocês conseguem também. Essa foi a minha história. Foi um belo exemplo. Isso é a minha história que eu falo pra eles. Eu postei lá, o Corona Ferreira falou assim, ó. Qual que é o seu objetivo de vida? Eu falei, voltar pro Corinthians. Essa tua relação com o Corinthians é uma coisa muito forte, né? Porque... Aí eu virei tricampeão brasileiro. Mundial e paulista, mano. Como você recebeu um não quando você mais precisava, Sim. A maioria das pessoas pensaria, eu vou jogar em qualquer lugar, mas aqui eu não volto mais. Você fez questão de voltar pro meu clube de gosto. Fechou a porta, mas eu vou abrir essa porta. Não, mas pelo meu presidente, o mesmo presidente que falou não pra mim... Depois foi lá te contratar? Quem era o presidente? Alberto do Alib. Do Alib. Filho, e depois quem deu o título no final? Dinei. Pastor Marcos, essa é a história. Como jogador profissional, teve essa dificuldade. E essas meninas, como é que funciona? Vocês têm alguma assistente social para poder ajudar com o emprego, a volta para a família, ou o trabalho de vocês termina quando ela é reintegrada à família? Como é que funciona lá? O princípio de tudo é devolver elas para a sociedade, né? O emprego, nós estamos criando os cursos profissionalizantes ali dentro da casa, né? Que é importante ter curso profissionalizante. É importante que eu vou falar aqui agora, Dinei. Você como um representante, um parlamentar, o governo do estado, quanto o governo federal, que é a União, eles têm muitas áreas ociosas, tem prédios ociosos, áreas ociosas que podem servir como escola, como fábricas sociais para essas pessoas ser devolvidas para a sociedade. Você vê uma coisa muito importante, vamos supor, o preso. Ele mesmo disse o seguinte, o preso, quando ele está lá no sistema penal, ele pode trabalhar para as prefeituras, trabalhar para as prefeituras para pagar a pena. Ali ele vai para pagar a pena, né? Mas o governo... Tem frente de trabalho, tem trabalho até para empresas. Frente de trabalho, só que o governo não tem a mesma capacidade e o mesmo caráter de ir até uma pessoa que está na guia de sarjeta, que está acabado psicologicamente e dar uma oportunidade para ela se levantar. Primeiro fisicamente, que elas estão acabadas, eles não têm força para trabalhar, não tem força para pensar, mas dar a comida, dar o emprego para ela, social, e colocar uma farda nele e dizer que ele tem importância, nem que for para varrer uma guia de sarjeta, ou pintar uma guia de sarjeta, ou fazer alguma coisa, porque, como sua avó falou, a gente já sabe o ditado que diz assim, diz que a mente vazia, ela é oficina pro inimigo, né? Então a gente tem oportunidade de um bom prefeito, de um bom deputado, dar um espaço para essas pessoas ter uma inserção de novo para trabalhar, porque como o Dinei sofreu sendo um grande homem, um grande jogador de futebol, Deus iluminou ele até porque nós disse que ele é o espelho para essas pessoas hoje. Esta oportunidade é que o governo tem que dar. Quantos frente de trabalho, Rubinho, Dinei, quantos doutores, quantos trabalhadores e doutores não estão jogados na guia de sarjeta? Não estão lá bêbados, drogados, não tem oportunidade. Eles precisam de uma oportunidade, como o Dinei mesmo disse, tem que querer. Mas a gente tem que ter um bom carro. Ah, não, vou levar pro caminhão, não é catatreco, não é seres humanos, como você mesmo disse. Então nós vamos lá com o melhor veículo. Com o veículo UTI do governo estadual, do governo federal, e falar assim, o que você está precisando é de um remédio, o que você está precisando é de um apoio, nós vamos te dar. Você vai para uma agricultura, você vai para uma fábrica de trabalho, você vai para uma reciclagem, você vai ser cidadão novamente, porque quanto que gasta, Dinei, o governo para lavar as calçadas que às vezes o homem à noite, drogado ou bêbado, ele faz ali na calçada. Então quanto que eles gastam para limpar? Eles não têm coragem de arregaçar as mangas, Dinei, e ir lá resgatar esta vida e dar uma oportunidade. Nem que fosse, o Dinei disse que foi debaixo de uma arquibancada, nem que fosse numa escola ou em qualquer lugar para ajudar essas pessoas. Afinal de contas, o que eles são? Seres humanos. Eu quero dizer para você, Rubinho, até me emocionando o que eu estou falando agora, Dinei, essas pessoas têm mãe.
Essas pessoas também têm pai. Essas pessoas também têm família. E o governo tá onde? E o governo onde que tá? Então precisa de um homem como o Dinei, como você, Rubim, que passou por toda essa situação e que possa estender a mão, que muitas famílias e muitas pessoas podem ser salvas. Só que o governo tem que ter um meio termo, como você diz, meio termo. Você mesmo diz assim, a burocracia governamental hoje impede as casas de recuperação de ajudar. Ah, você tem que ter piso na parede. Não tem nem comida para colocar na mesa pro deficiente químico se alimentar. Como é que vai colocar piso na cozinha? Então o governo tem que colocar o piso na cozinha. É fácil eu chegar e apontar. Mas eu não, nós temos que ter alguma maneira que chegue lá e tenha, vamos supor, não, você tem um período para você se adequar. Nós estamos aqui com a equipe para colocar esse azulejo, para fazer isso aqui, para melhorar para você. Aliás, não dá para você ficar aqui porque eu tenho um prédio bom e novo para você. Pelo trabalho que você executa, nós temos isso daqui para você. O senhor tocou num ponto importante. Esse nosso podcast Papo de Inclusão é apoiado pelo Instituto Raízes do Brasil. Nós já vimos, em 29 anos de trabalho, iniciativas em que, quando estavam os jovens em liberdade assistida ou presos que estavam no semiaberto, irem fazer um trabalho através de frentes de trabalho. Funciona, sempre deu certo. Só que dá muito trabalho. E aí os governantes que não querem trabalho, querem fazer o mais fácil, ou desonestos, eles deixam de investir nisso, porque isso não dá retorno financeiro para ele. Não, o retorno é ser humano, né? Você recuperar e resgatar e reciclar seres humanos. E pega e contrata uma empresa que vai pôr lá o valor da hora de trabalho, mais o lucro da empresa, mais o retorno do desonesto lá. E aí, aquilo que acontecia de uma forma saudável para a sociedade, que tinha que ter toda uma equipe de acolhimento para isso. Tem um trabalho interessante em Sorocaba, ao lado do presídio, que faz reciclagem de milhares e milhares de toneladas de material reciclável. 100% da mão de obra é de presos que estão sendo reintegrados na sociedade. Eu apoio muito isso. Tem uma amiga minha, querida amiga minha, que já foi conselheira municipal de assistência social aqui na capital de São Paulo, a Sueli. Ela tem uma faculdade onde ela atende jovens de liberdade assistida. É o maior, você vai lá conhecer, Dinei, e o senhor também. É o maior programa de jovem aprendiz. Eu acho que é o único hoje regulamentado na capital. Funciona aqui na nossa Zona Leste, ali na Penha. E a Sueli disponibilizou, e nós vamos divulgar, todos vocês que estão assistindo, cadastrem-se no link na bio, ou manda pra gente aqui no direct, no chat, eu quero. São bolsas de estudo em curso superior, cursos de 2 anos e 3 anos, para que esses jovens se qualifiquem. É curso superior, tá, gente? É faculdade. De segunda a quinta-feira presencial, sexta-feira é online. A inscrição é R$ 59,00 e o curso todo é gratuito. Quem mantém isso é a Sueli, através da ONG, o marido dela, que tem uma condição de vida muito boa, também é um filantropo, ele investe boa parte da renda que ele ganha nos negócios nesse trabalho. Quando vocês forem visitar, vocês vão ficar admirados a infraestrutura que tem lá. Tem um caso, Dinei, de uma pessoa que eu conheci em Heliópolis. Ele foi preso porque houve uma briga de torcidas organizada, onde houve uma morte. Ele ficou preso há alguns anos. E aí eu fui fazer uma visita em Heliópolis e um amigo falou para mim: rapaz, tem um jovem aqui que era lá da Mancha Verde, ele ficou preso 2, 3 anos, e ele está desesperado atrás de uma oportunidade de trabalho e quer fazer faculdade. Aí eu falei: chama ele, acha ele lá, que eu vou ficar aqui até a tarde, acha ele e traz ele aqui. O nome dele é Altafini. Daqui a pouco apareceu ele, eu não conhecia. Mazola, ele é conhecido nas torcidas organizadas como Mazola. Conheci ele, me apresentaram, ele contou a história de vida dele, falou: cara, eu preciso... Ele falou: eu já fiz de tudo na minha vida, inclusive um monte de coisa errada. O limite, o meu ápice, que é como o Dinei disse, o momento que foi a virada da minha vida, foi quando eu fui preso. E desde o dia que eu fui condenado, eu pus na minha mente que aquilo não era vida para mim. Sabe onde ele está, Dinei? Fazendo curso superior há 6 meses, feliz da vida,
reintegrado na sociedade, cuidando do filho, cuidando da mulher, cuidando da mãe. Então, é o que eu digo, gente. A sociedade está dividida, polarizada na política, e tanta gente no terceiro setor fazendo essa obra do bem. E enquanto tem milhares de pessoas por vocação, você está dizendo que falta recurso para pôr piso na parede, para pôr comida, para ajudar a atender mais pessoas. E aí, Dinei, a gente vê na mídia, porque isso aí não é ONG, tá? Isso aí o que é? Eu vou dizer para vocês, eu tenho bastante experiência, e uma universidade americana entendeu que a minha experiência valia um doutorado. Então eu tenho um doutor honoris causa, eu e Drauzio Varela, na mesma universidade, Emil Brunner de Miami, pelo meu currículo no terceiro setor. E eu posso afirmar para vocês, isso que está acontecendo no Wi-Fi, quando você vê um escândalo de uma entidade desviando dinheiro da saúde, isso são pessoas que se apropriam do CNPJ de uma instituição para poder lavar dinheiro, para poder fazer corrupção. Porque quem é do terceiro setor, quem é humanista, quem trabalha na alfabetização de jovens e adultos, nos programas de segurança alimentar, nos programas de saúde mental, nessas clínicas de recuperação voluntária que atende a família e o usuário, essas pessoas estão lá por vocação. E vocês dois que estão buscando uma vaga na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, vocês estão dizendo que vão lá por vocação, que é o que está faltando. Pessoas com coração que querem ir lá trabalhar para o igual, para o semelhante, para a população. Porque quando a gente olha a estatística, Marco, quando a gente olha, Dinei, a estatística, em Brasília, 72% dos parlamentares, o número exato de senadores eu não sei, são CNPJs. São pessoas que estão lá representando o segmento empresarial, o segmento bancário, o agronegócio. O pessoal reclama o quanto se investe no Bolsa Família. Vai ver quanto de dinheiro que nós damos para o agronegócio. E aí os caras investem em equipamento, vende 90% da produção para fora do país, ou seja, não está gerando desenvolvimento, não está melhorando o preço do alimento internamente, e é 10, 20 vezes mais dinheiro do que se investe nos programas sociais. Então, gente, você que está assistindo esse programa, chama o Dinei, conheça as propostas, chama o Marcos, conheça as propostas que eles têm. Eu espero que vocês consigam sucesso e façam... O Dinei está comigo aqui no dia a dia, o Papo de Inclusão. Inclusive, Dinei, convido o Marco Aurélio para vir aqui, para a gente conversar um pouco com ele. Não, sim. Coronel Ferrarini ainda está vivo, está bem? Não, tá bem, o Coronel tá bem. Não, eu vou convidar eles para vir aqui. Convida eles para vir participar com a gente desse bate-papo. Sim, sim. Outros jogadores que passaram pelo mesmo problema, se você quiser convidar. Sim. O senhor também, pastor, se o senhor quiser, vamos marcar para a gente ouvir aqui o pastor Daniel e a esposa dele, que você disse que faz um grande trabalho lá também. Quero bater um papo com ele numa outra data. Vou dar um tempo para vocês poderem se despedir e deixar aí o endereço das redes sociais de vocês para as pessoas seguirem vocês e acompanhar esse trabalho. Eu começo. Pastor, vou só falar uma coisa para o senhor aí. Estou com o senhor. Só isso. Firme. Gente, é de verdade. Estou com o senhor. A única coisa que eu posso falar para todos nós que estão assistindo, eu estou com o senhor, tá bom? Tá bom. Nessa luta obrigado. Aí em relação à ajuda no combate contra as drogas, tá bom? Só isso. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar, né? Como eu estou aqui, convidar o Rubinho, convidar você para conhecer a vida lá do Ágape, né? Pessoalmente, até levar lá uma gravação para lá, para vocês gravar lá o dia a dia delas, né? Porque é importante a gente mostrar. Eu me comprometo, né? Um dia eu vou lá, eu vou gravar. E eu quero dizer também, nós temos na periferia, né? Lá das favelas, nós temos lá o projeto Pão e Peixe, que elas que doam os peixes. Então os peixinhos, são uma creme de tilápia na caixa d'água, só que a gente tem os tanques dos peixes e pão. Então é dado para a comunidade pobre o peixe e o pão, que é um milagre de Jesus. Que é preparado dentro da casa. Já, não dentro da casa, é já em outro lugar, mas preparado por elas, né? Projeto Pão e Peixe. Então, chega na época da desova, elas separam os filhotinhos, elas separam os alevindos, aí tem o pão que a gente doa,
tem a comida que é feita para as crianças, né? E as crianças são pé no chão, né? De favela. Eu acredito que é importante vocês conhecerem também o projeto que é a Casa do Profeta, que é o projeto Pão e Peixe, que é importante também, porque hoje a gente pode falar de alimentação, que é matar a fome das pessoas. E tem muitos lugares que possam fazer isso daí dentro das periferias, né? Concluindo aqui, você já fala com o Felipe da assessoria do Dinei para ver a agenda, faço questão de acompanhar vocês lá também. Vamos lá sim, com certeza. Pessoal, nós ficamos por aqui com papo de inclusão e eu vou repetir para vocês, hein? Marca e manda esse programa para aquela pessoa que te estendeu a mão quando você achou que ia cair por conta da rasteira que a vida te deu. Marca ela e diz, olha aí, vale a pena você fazer o bem sem olhar a quem, porque quanto mais a gente melhorar a sociedade, um mundo melhor vão receber de nós os nossos filhos, os nossos netos. Eu já sou avô, o Dinei já é avô, o Marco foi pai, foi abençoado agora sendo Glória pai. a Deus, amém. Então, eu trabalho hoje para deixar um vida melhor para as próximas gerações. Eu trabalho para que meus filhos, para que meus netos encontrem um mundo mais pacificado, mais humanista. Marque essa pessoa, manda esse programa para ela e diz para ela, assista esse programa, porque vale a pena fazer o bem sem olhar a quem. Até mais.